Bom dia, gente! Como vocês estão? Eu estou hoje aqui para dar atualizações para vocês do meu desafio de 60 dias, direto do chão, porque hoje está muito calor e eu adoro sentar no chão também. Sabe aquela coisa meio descontraída, apesar de morar num apartamento, meu sonho é morar numa casa? Ainda assim a gente aproveita esses momentos, né? Então eu gosto bastante de sentar no chão e cá estou hoje aqui para a gente conversar sobre esta última semana, né, atualizações do meu desafio de 60 dias. E eu posso começar dizendo para vocês que tem coisas boas, mas tem coisas não sei se não tão boas, mas que eu cheguei a conclusões diferentes. Quando eu iniciei esse desafio há 20 dias atrás, eu achei que seria uma boa ideia, por conta do algoritmo do YouTube, por conta da quantidade de vídeos, trazer 5 vídeos na semana. Mas eu entendi que o meu perfil não funciona assim, ele não funciona com essa sobrecarga de tarefas, sabe? E acaba que, no fim das contas, sempre quando eu me coloco essa sobrecarga, por exemplo, no YouTube, eu acabo não conseguindo, e eu percebi isso nas últimas 3 semanas, não conseguindo dar atenção para outros projetos, atenção para outras plataformas e coisa que eu precisaria fazer neste momento, né? Principalmente construindo esse meu negócio. Então, só o YouTube não é exatamente a fonte que vai me sustentar e levar isso para outros lugares. É lógico que eu gosto dessa plataforma, estou adorando produzir para essa plataforma, mesmo que não tenha resultados ainda da maneira como eu gostaria de ter. Mas o fato de sentar aqui, conversar e falar com vocês e me expressar é uma coisa que pessoalmente tem me agregado, eu tenho gostado de fazer isso. Porém, eu percebo que sempre tem um esgotamento mental, sabe? Um esgotamento de energia mesmo. É como se o YouTube me drenasse tudo, assim. Então, já sabemos que temos mais 40 dias pela frente de vídeos aí, 5 vezes na semana, mas depois, com certeza, a gente vai diminuir a frequência, a gente, no caso eu, né? Vou diminuir a frequência aqui porque eu não dou conta energeticamente de colocar só o YouTube como centro do meu negócio, como centro dessa vida que eu quero ter, né? E não vai funcionar, assim, eu já entendi que a minha energia, eu preciso colocar um pouco de energia em cada etapa do meu processo, né? Então, se eu quero ter outras plataformas, provavelmente a minha frequência em todas as plataformas, inclusive, elas não vão ser frequências no sentido de todos os dias, sabe? Eu vou ter que estabelecer metas mais realistas para o meu ritmo de vida mesmo, metas no sentido de, sei lá, fazer uma semana, um post por semana, alguma coisa nesse sentido, porque senão realmente, gente, não vai dar certo para mim essa vida da internet, né? E aí é muito importante, inclusive, né, eu venho trazendo em outros vídeos essa questão da gente se entender, né, da gente entender como é nosso funcionamento interno, justamente para chegar a essas conclusões. Se colocar em teste sempre, não só se colocar em teste no sentido externo, né, de testar plataformas, de testar formatos no sentido do que as pessoas querem, mas também do que você quer para a vida, porque de como que você aguenta também o rojão e todo esse processo que a gente passa, porque às vezes, se você for como eu, as coisas elas precisam acontecer de uma maneira mais fluida e mais leve que eu digo é realmente não ter tantas tarefas no dia, apesar de eu ser uma pessoa que gosta de ter agenda dinâmica e lotada, mas, por exemplo, eu não consigo ter atividades que demandam de mim mentalmente, por exemplo, sabe? Às vezes, mesclar atividades operacionais que são mais automáticas com atividades que vão demandar de mim mais intelecto, mais estratégia, é bom para dar uma pausa assim mesmo na mente, sabe? Porque se eu sinto que toda vez que eu tenho que pensar num assunto e bolar um roteiro, me drena muito energeticamente, fazer pesquisa e tal, nossa, me drena demais. Isso que eu gosto de estudar, não gostava antes, quando eu era mais nova, eu não gostava, eu achava muito chato, mas depois que eu fiquei velha, velha assim, né, vocês entenderam, mas depois que eu cresci, saí da faculdade, enfim, eu gosto muito de estudar, eu acho que conhecimento é uma ferramenta maravilhosa e, em tempos de internet, acredito que conhecimento vai ser um diferencial, sabe? Porque hoje muito se fala sobre essa coisa... Eu tô com meu café aqui, deixa eu tomar, peraí. Como eu faço barulho tomando café, mandei esse microfone pra longe, né? Mas, gente, muito se fala
nessa era de internet sobre, você não precisa de uma faculdade, você não precisa de conhecimento, você precisa de um método muito prático, e eu não acredito muito nisso, sabe? Eu acho que a coisa da filosofia, a coisa de você entender, de você ter uma mente crítica está se perdendo por conta deste lugar, assim, que a internet se encontra mesmo, dessa coisa de ser imediatista, dessa coisa de você, como você não tem uma barreira de entrada grande, então você não precisa de um intelecto grande, mas isso é super importante para a gente como pessoa mesmo, como ser humano que vai pensar e vai conseguir entender as situações que a gente se encontra, vai conseguir ter mais senso crítico para vencer ou para entender como é que funciona mercado, pessoas, relacionamentos, enfim. Eu acredito que é um diferencial muito importante a experiência, né, não de escola falando assim, mas de faculdade também, e de estar nesses lugares onde o conhecimento ele é colocado muito para a gente debater e para a gente entender. A minha pós, por exemplo, foi uma pós que eu amei fazer justamente por conta disso, não pelas matérias em si, mas pelas trocas que a gente tinha ali em sala de aula e que a gente conseguia colocar as experiências de fato no mundo. E só na internet, com uma pessoa guiando, com um mentor guiando, você não tem como ter essas trocas. Então, eu acredito sim que isso vai se tornar um diferencial das pessoas, para as pessoas conseguirem justamente se estimularem e terem argumentos de forma diferente, saindo muito mais do mesmo. Os discursos eles estão na internet muito rasos e muito, eu acredito nisso, né, que os discursos eles estão muito rasos, eles estão muito genéricos justamente por conta disso, justamente por conta dessa falta de conhecimento, dessa falta de leitura, dessa falta de busca mesmo, de aprofundamento. Então, enfim, não sei nem por que eu entrei nesse assunto, mas, inclusive, agora, no ano que vem, eu estou fazendo uma formação. Eu entendi, lembrei porque comecei esse assunto, porque eu estou fazendo uma formação de comportamento e personalidade humana para entender o meu próprio ritmo e entender o ritmo das pessoas também, né, porque eu trabalho com isso. Mas o fato desse conhecimento, de eu ter esse conhecimento, de eu buscar outros conhecimentos, marketing, eu sou formada em design de interiores também, então eu acredito muito o fato de você ter conhecimento, de você buscar isso de formas mais profundas e tradicionais, que seria, sim, uma faculdade, vai ser o diferencial a longo prazo justamente por conta disso, por esse senso crítico, ainda mais para se diferenciar um pouco de ChatGPT, para entender quais são os assuntos que são interessantes ou não. Mas, enfim, né? Eu acho que era isso que eu queria dizer em relação a isso. Até porque é um assunto, na verdade, que está na minha cabeça, né? Essa coisa da gente estudar e da gente se desenvolver intelectualmente mesmo, porque eu acho que isso é reflexo da falta de... A internet hoje é meio que reflexo da falta de estudo da grande abertura que você tem para conseguir entrar nesse mercado, mas esse discurso raso de que você não precisa de conhecimento, eu acho muito cruel, assim, sabe? Cruel pra gente como ser humano, pra gente se desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Então, enfim, né? Mas eu vim trazer atualizações para vocês aqui. Eu queria só bater esse papo com vocês, para vocês também começarem a se questionar se vale a pena seguir só esses métodos fáceis, porque a gente vive num mundo que a gente quer tudo imediatista, e eu entendo isso. Eu sou essa pessoa também que preciso de resultados rápidos, né? Que eu me vejo nessa situação de precisar de resultados rápidos, de começar hoje, amanhã já querer ter resultado. Eu sei como é que é esse sentimento de imediatismo, como se eu não tivesse, inclusive, 40 anos, e que eu não entendesse que o processo faz parte da vida. Mas isso faz parte, inclusive, de uma característica de personalidade, né? Existem alguns traços que você começa a observar o porquê que você precisa de ver resultados rápidos, assim, sabe? Então, acho que é importante, inclusive, também, né, de se conhecer esse autoconhecimento muito prático, muito aplicado, mas muito também, como que eu posso dizer? Meu Deus, esqueci a palavra. Mas vamos fluir aqui nesse papo que tá desenrolado, e eu não vou precisar editar esse vídeo, porque uma das coisas que eu não quero fazer mais neste canal, na verdade, é não ter que editar vídeo, apesar de eu achar legal. Eu fiz um vlog esses dias, gostei de editar,
Mas realmente meu negócio é sentar aqui, conversar, bater um papo com vocês daquilo que eu acho da vida, daquilo que faz sentido para mim. E trazendo essa atualização de 60 dias, eu percebo que foi muito legal, né? Porque eu consegui, por exemplo, gravar 2 vídeos em um dia. E isso, no meu sistema de funcionamento, é muito bom porque eu consegui fazer mais aquilo que eu me propus, né? Então, e gastando a mesma energia. Então, vídeos assim que eu vou falando e que eu não preciso tanto de roteiro, que eu vou trocando minhas ideias, é muito mais simples. Eu consigo gastar menos energia do que se tiver um roteiro falado e tiver que colocar um assunto prático, sabe? Um assunto que demanda realmente uma pesquisa, um fator científico naquilo e um cuidado maior intelectual mesmo, não intelectual, mas de informação, para não passar informações erradas. E esses vídeos, confesso que eles me demandam mais energeticamente, então eu prefiro vídeos assim falados e tal. De repente eu até posso mudar um pouco esse sistema do canal aqui do YouTube, trazendo essas minhas opiniões, né? Acho que até é uma boa, porque falando dessa atualização de 60 dias, uma das coisas que eu percebi, e eu tenho essa coisa que foi boa, né, de eu conseguir gravar 2 vídeos num dia, então eu consegui me liberar um dia na semana, graças a Deus. E só que eu entendi que realmente isso é um desafio muito específico e que eu vou precisar no próximo ano dispersar um pouco os meus... dispersar não, mas destrinchar a minha energia e focar também em outras coisas, né, para conseguir realmente fazer tudo que eu preciso e que toda a minha estrutura ela funcione de maneira estratégica, porque só no YouTube não vai dar certo. A minha energia dos 5 vídeos é a energia que eu tenho para semana, basicamente, né? E eu não estou falando nem de tempo especificamente, sabe? De sentar aqui e gravar e tal, porque esse tempo até que ele é ok, assim, é de boa, em questão de agenda temporal, mas na questão de energia mesmo, de gastar tanta energia para isso. Então, tem que ser isso de uma maneira mais estratégica, né? E, gente, fiz isso, foi uma coisa boa que eu consegui destrinchar economizar um dia, né? Mas, porém, contudo, entretanto, aconteceu, acho que tá acontecendo um movimento interno mesmo por conta dessa minha mudança, tal, e de eu ter que quebrar padrões antigos que estão me colocando neste lugar de precisar pausar e de precisar ser mais, não sei se mais estratégica, na verdade, porque não é estratégia, sabe? Justamente por isso, assim, eu acho que muito do que está acontecendo comigo é ainda de eu não colocar a minha intuição para jogo, sabe? De eu sempre estar no mundo da estratégia. Então eu vejo que o YouTube, como que funciona o YouTube, como que funciona o Instagram, como que funciona não sei o quê, como que funciona o empreendedorismo. Aí eu vou seguindo passo a passo, passo a passo, mas sem a minha intuição, sem o meu... esse ponto diferencial mesmo. Lógico, eu falei aqui neste mesmo vídeo que um dos diferenciais é a gente buscar conhecimentos profundos, né? A gente não ficar só nessa coisa da internet. Apesar da internet ser uma coisa muito legal, e de eu ver isso como uma possibilidade muito grande, a gente está perdendo essa profundidade, e essa profundidade vem da falta de conhecimento, da falta de vivências de trocas mesmo de ideias, né? E a gente tem que se colocar nesses ambientes mais intelectuais, digamos, eu coloco isso muito entre aspas, né? Mas mais de discussão mesmo, para a gente começar a crescer, não só como profissionais, mas como pessoas também, porque eu acredito que a troca entre as pessoas é a coisa mais importante para que a gente consiga, de fato, ter conteúdos interessantes, sabe? Para a gente moldar a nossa opinião, mudar a nossa opinião, nossa vivência de mundo mesmo, e não só nossa vivência também, né? Mas o que a gente vive, as nossas opiniões e nossa crítica, inclusive. E eu voltei de novo nesse assunto do conhecimento, né? Acho que é uma coisa que está muito na minha cabeça ultimamente, porque eu percebo que, eu não sei, o consumo, ele tá, principalmente nessa época de Black Friday, eu tô me incomodando, assim, sabe? Com essa coisa desse conteúdo raso, e mesmo quando você traz um conteúdo profundo, tenta trazer esse conteúdo profundo no meio de internet, onde você precisa captar a atenção das pessoas em 30 segundos, fica chato. É chato pra caramba, mano. Porque, como é que pode, assim, tudo ser tão imediatista? Eu falo também de uma pessoa
que quer resultados imediatos, que quer essa coisa mais rápida, mas ainda assim a gente perde a profundidade, e essa falta de profundidade me torna as pessoas, parece que mais idiotas e mais burras. Eu não sei, eu tô, acho que meio revoltada, ao mesmo tempo que eu gosto dessa ideia de estar na internet. E eu nem gasto tanto, inclusive, em cursos online, mas os poucos que eu gastei, eu já fiquei, ai meu Deus, pelo amor de Deus. Esses tempos eu comprei um curso de afiliados, que, cara, legal, o conteúdo é bom, mas de repente colocaram Deus nesse curso, eu falei, não é possível que num curso, numa faculdade, num ambiente de conhecimento, você coloca crença, você coloca a sua devoção ali. Gente, não dá pra misturar uma coisa com a outra, de verdade, porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A sua crença, a sua fé é uma coisa, daí você tem estudo de teologia para você desenvolver, para você estudar sobre isso. Um curso de marketing, de, sei lá, qualquer, de odontologia, de medicina, de design, que é o meu caso, de qualquer outra coisa, não tem que colocar, não tem que misturar as coisas, porque senão, ai, dá preguiça. Daí eu peguei meio que um preconceito, assim, com essa coisa da internet, de cursos online. E mesmo entrando neste lugar, né, de querer vender online também, eu fico, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Parece que eu estou em conflito interno, sabe? E aí, nesse conflito interno, ele se coloca bem nesse instante que eu estou iniciando o meu canal no YouTube, iniciando a minha vida de empreendedora, e que eu fico, para onde que eu sigo, então? Porque se eu não gosto disso que estão fazendo, se eu, muitas vezes, concordo e acho importante esse método tradicional, digamos assim, de estudo, de pensamento crítico, de leitura, como é que eu vivo, como é que eu atuo nisso, né? E, enfim, estou nessa busca ainda, e este canal, aceitei, inclusive, que este canal ele vai se desenvolvendo comigo. Então, a gente precisa, né, por exemplo, de um tema específico, de uma coisa mais pré-estabelecida, uma linha editorial. Neste canal não teremos isso, porque ele vai ser um reflexo do que eu sempre estudo, daquilo que eu trago para vocês, daquilo que eu quero compartilhar, do que eu acho importante compartilhar, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de compartilhar, porém eu percebo que não se fala mais sobre isso, parece, sabe? Sobre coisas que, enfim, são importantes. Ai, meu pé tá dormente. Ai, ai. E, nossa, gente, inclusive, vocês perceberam que eu tô com a cara lavada hoje aqui? Porque hoje é sábado, né? E aí eu tô... Ai, meu pé. Eu tô com cara lavada, eu tô com essa roupa de casa mesmo. Inclusive, trabalhar em casa é uma coisa muito legal, porque daí eu fico com roupa de casa o dia inteiro, assim. Roupa de casa que é essa roupa confortável, né? Sem ter que me emperequetar muito, assim, que eu gosto bastante. E eu tô bem no meu visual. Uma calça larga, uma blusinha, tá ótimo. Coloco um brinquinho, uns borogodó todo. Mas esses borogodó também não tem nada de moda. E apesar de eu gostar de moda também, não é o meu dia a dia, não é como funciona, mas enfim. E aí, acho que eu sou uma pessoa que tem muitos interesses. Opa! Porque eu tô com uma preguiça de editar. E eu quero que o YouTube seja uma coisa fácil para mim aí nos próximos 40 dias. Então, estou me propondo sentar aqui e já colocar o vídeo da maneira como ele é, sabe? Então, enfim, é do jeito que eu tô falando, que eu tô conversando com vocês. Mas, gente, o que podemos esperar daqui pra frente? Não sei, surpresas. De verdade, sabe? Eu queria pensar em trazer coisas interessantes, mas a real é que surpresas aparecerão e é isto, assim. Este vídeo era pra gente trazer atualizações dos meus 60 dias, estamos na 3ª semana já, né? E essa 3ª semana, ela me trouxe muito pra dentro de mim mesmo, me trouxe muito pra esses questionamentos, pra eu entender que eu não tenho esse ritmo acelerado de muita gente, sabe? E que eu não tô disposta também a entrar no burnout. E que eu nunca estive disposta, na verdade, a entrar nesse burnout. E mesmo se eu tivesse disposta, talvez, eu entraria muito antes
do que as pessoas normais, digamos assim, fariam, sabe? Porque minha energia vence muito mais rápido, porque ela não está estrategicamente colocada no meu dia a dia, assim. E aí estou testando isso, estou testando, inclusive, formas de poder fazer isso ser mais fácil, ter mais tempo e ao mesmo tempo conseguir já implementar outras plataformas. Seria o meu desafio para dezembro, coloco assim, sabe? Para eu não precisar esperar até janeiro, já que esses vídeos, esses 60 dias, com 5 vídeos na semana, eles têm que acontecer, porque é um projeto de fato, né? Um projeto meu muito interno, para colocar no mundo, para me colocar no mundo como criadora de conteúdo, como empreendedora também. Então, é o primeiro passo para não desistir, sabe? E eu tenho um perfil que, se eu mudar de caminho no meio, se eu mudar de estratégia no meio do caminho, eu meio que me saboto, é como se eu estivesse me sabotando. Então, neste momento, eu não posso, mas sabemos que isso vai acontecer. É um processo para acontecer por 60 dias, né? Já estamos no dia 20, hoje é dia 22, sábado. Então, falta um pouquinho mais da metade, né? Estamos aí no caminho. Mas é isso, gente, de atualizações. Estou aprendendo, de fato, a lidar comigo e com essa minha produtividade que acontece num ritmo mais lento, segundo a sociedade. E mesmo assim, ele não precisa deixar de ser estratégico e bom, né? E produtivo. Vou contando como que eu faço por aqui, mas de fato eu estou num momento muito de aceitação interna. A minha rotina nessas 3 semanas não é que são as coisas mais organizadas, mas o fato é que eu estou conseguindo postar esses vídeos e isso é algo muito legal assim para mim, sabe? Eu comemoro porque mesmo não vendo resultados, mesmo não tendo mesmo lidando com essa falta de mesmo tendo que lidar com essa situação do imediatismo, né, de você querer essas coisas rápido, ainda assim eu não estou desistindo. Então, isso para mim é um resultado muito interno, assim. E queria compartilhar isso por aqui, gente. Hoje é sábado, dia 22, falei, né, agora são 1h46 da tarde. E vou ficar por aqui com vocês. Amanhã tem mais. Temos aí agora uma sequência de vídeos durante a semana. E eu vou conversando, vou trazendo mais opiniões. Hoje era para ser um vídeo de atualizações. E como vocês percebem, eu acho que não tem tanta atualização assim, né? No geral. Porque é meio que a vida acontecendo. E como que eu lido com isso, com essa bagunça toda que acontece e tal. E com essa bagunça principalmente interna, de ter que, como eu trabalhava na CLT e sempre ouvia os outros, e agora eu estou assim, assumindo essa parte de mim que quer ser empreendedora e que está fazendo de tudo para isso acontecer. Parece que é uma ruptura muito interna mesmo, e esses conhecimentos, esse autoconhecimento é muito importante para passar por esse processo. E aí é isto, assim, e não tem nada que eu faça na prática, sabe, tipo, pra compartilhar com vocês nesse sentido, faz um passo a passo, é muito sentar, de fato, e ficar no silêncio. Eu falei pra vocês, inclusive, que no começo desse desafio, que eu queria aprender a ficar em silêncio, e eu tô aprendendo a ficar em silêncio, só que em silêncio entre aspas, né, porque eu só estou direcionando a minha energia e me abrindo para mim, digamos assim. Então, eu estou mais adepta, estou mais aberta mesmo a me ouvir, a sentir as coisas que são importantes, a me questionar e não fugir daquele furacão, daquele caos que a gente carrega ao longo da vida, né? Que a gente vai acumulando de crenças e traumas e acontecimentos. E estou nessa fase, assim, neste momento mesmo, que é uma questão muito interna. Então, se eu pudesse indicar alguma coisa para vocês nesse vídeo que fizesse valor dentro dessa minha semana, que enfim, aconteceu, né, e aconteceu de uma forma tranquila, até que eu me respeitei mais, sabe? Para e observa, assim, tenta se entender, sem ter uma expectativa muito grande de acordo com o mundo, sabe? De acordo com a produtividade que você precisa entregar para o mundo, porque isso, se você tiver um ritmo que nem eu, que não é exatamente aquele ritmo alto, acelerado, de 1000 atividades num dia e tal, e isso que eu gosto de uma dinâmica corrida, hein? Não é que eu não gosto, eu adoro uma dinâmica corrida, mas
entender como que isso funciona de fato na sua vida e como que você vai destrinchar as atividades que você precisa e as pausas que você precisa se dar, porque eu percebo que estou percebendo, na verdade, que pausas são importantes, mas como que a gente faz para colocar essas pausas estratégicas no nosso dia sem se sentir culpada, assim, sabe? Essa minha semana foi a semana, acho que mais atípica desde que eu comecei a me colocar nesse movimento. Foi uma semana que nada aconteceu, mas foi uma semana que nada de extraordinário, assim, aconteceu. Na verdade, eu quebrei muitas coisas. Foi uma semana que eu me questionei, por exemplo, será que eu quero continuar fazendo treino? Será que isso é interessante para mim? Será que... Apesar que eu gosto de treinar, tá? Mas eu percebo que, nossa, essa rotina de autocuidado, do jeito que ela tá inserida no meu dia a dia, tá ficando pesado demais para mim. Eu tava ficando com preguiça de ir. Será que vai continuar assim ou será que não? O que meu corpo tá pedindo no momento? E sabe o que é o mais louco? Meu corpo não tava pedindo treino. Meu corpo tava pedindo para que, por exemplo, eu... Ih, começou a chover. Para que eu caminhasse mais, para que eu me movimentasse mais, só que não com essa coisa de fortalecer músculo, sabe? Mas de eu me mexer mesmo, de eu ver a natureza. Inclusive, fui caminhar no parque, daí quando eu finalmente resolvi me ouvir, né? Eu fui caminhar no parque e eu caminhei com os pés descalços no chão, assim, conexão com a natureza mesmo, sabe? Aquilo fez tão bem, gente. Nossa, mas me fez tão bem, tão bem, tão bem. É uma das práticas, inclusive um dos rituais que você, quando você precisa descarregar, é muito bom. É energeticamente muito bom. Parece que soltei um peso, sabe? Existe banho de sal grosso que você pode fazer também para descarregar, mas essa coisa de pisar descalço na grama, intencionar, assim, tudo que você quer liberar, assim, de energia ruim para dar espaço para o novo é maravilhoso. Existe aula de yoga que a gente faz para isso também, com essa intenção, mas essa prática dessa semana realmente me ajudou demais mesmo, assim. Foi libertador, assim. E assim, não pensando em ninguém, sabe? Nem olhava pro lado, olhava pra grama pra ver se eu não ia pisar no espinho. E aí, nossa, foi libertador, de verdade. Vocês estão ouvindo o barulho da chuva? Começando a chover, acho que uma chuva de verão aqui. Tá claro, mas tá chovendo. E aí, foi maravilhoso. Acho que eu tô começando. Eu não sei se vocês viram, eu não sei se eu falei também, inclusive, mas um dos meus objetivos esse ano era me reconectar comigo, né? Me reconectar com coisas que me faziam bem. E de fato, essas práticas, essa conexão com a natureza é algo que me faz muito bem e eu quero voltar a isso. Quando eu comecei a treinar, eu meio que deixei este lado, né? Eu quis focar em fortalecer esse corpo, que, nossa, me ajudou demais, inclusive, porque antes, pra vocês terem uma noção, eu tava de um jeito que eu não conseguia subir escada sem ter fôlego, sabe? Faltava fôlego pra isso. Então eu comecei a treinar pra criar uma resistência mesmo, e me ajuda demais. Mas, ao mesmo tempo, esqueci de focar na conexão com a natureza, com essa conexão do meu eu maior, né? Dessa intuição que eu falei para vocês já, inclusive nesse meu processo de empreendedorismo. E acho que estou nesta fase, assim, nessa busca. Não é nessa busca, porque eu já estava muito nessa busca, mas agora eu estou me permitindo viver este momento mais off, assim, sabe? Mais de conexão mesmo, que não seja só produtividade e entregar para o mundo externo, assim. Então tem sido muito bom, porque eu estou aliviando muitas coisas e vamos ver como é que vai acontecer essa semana, se isso vai ter decorrência, se eu vou ter mais energia de fato, porque às vezes isso pode influenciar, né? Tá chovendo aqui dentro. Às vezes pode influenciar de fato nas coisas, nos nossos resultados, dependendo, às vezes. Vamos ver como é que vai ser semana que vem, eu conto pra vocês. Mas é isso, gente, eu acho que essa conversa já ficou muito longa, já conversamos sobre várias coisas e espero que vocês gostem. Sejam bem-vindos ao meu canal, inclusive nem falei, né, mas caso você caiu aqui de paraquedas e acompanhou esse papo imenso comigo, seja bem-vinda. Meu nome é Raíssa e nesse canal a gente iniciou falando de comportamento e mudança na prática, é o que está acontecendo no meu momento, inclusive. Mas vou deixar aberta esta comunicação para onde a vida me levar, mas não tipo Jaque Paladino, tá? Mas mais no estilo de testar mesmo que conteúdo que eu quero trazer aqui para vocês, mas sempre tem a ver com lifestyle, vida
e opiniões e, enfim, críticas que a gente faz e coisas que a gente precisa pensar. Eu vou trazendo aqui para vocês as reflexões do que passa na minha cabeça e do que eu quero compartilhar para que a gente possa ser pessoas mais profundas e mais interessantes na vida. E é isso. Beijo, até amanhã. E bom domingo para vocês, né? Porque esse vídeo vai sair no domingo, apesar de estar gravando no sábado. Aproveitem este dia e até mais. Até o próximo vídeo. Beijo.